Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso junto. Muito bem, eu sou a doutora Monica Magalhães, médica integrativa, já fui e sou pediatra ainda, e acho que nunca vou deixar de ser, mas estamos aqui com essa proposta, né, de integrar não somente a pediatria com o adulto, né, com o pai, com a mãe, com a família, porque todos interessam, né, todo mundo tem essa conotação de importância quando a gente começa a falar de saúde, quando nós começamos a falar de valores emocionais, quando a gente começa a falar de reprogramação mental, mesmo quando entramos no campo da espiritualidade, são coisas que junto, quando começam a aparecer e a coalescer, isso realmente vai criando um poder muito grande. E hoje nós vamos falar sobre intuição e esse momento que acontece, né, na hora que você realmente permite que a sua intuição apareça dentro da sua vida. E o que às vezes acontece que não aparece a intuição, ou você acha que ela não aparece e ela está ali presente do teu lado. Então, quando nós falamos de intuição, muitas vezes nós vamos pensar assim: nossa, mas o que é essa intuição? O que realmente eu faço com isso? Intuição é aquilo que todo mundo pensa que tem que ir por um lugar e eu vou para o outro. O que é essa coisa da intuição? Porque a intuição, estudando muitas vezes, esse complexo que é entender o que nós somos, né? E como que nós vamos nos comportar, e tem hora que você percebe que existe uma vozinha forte falando: não faça isso, ou faça dessa forma, ou faça daquela outra forma. E quando você permite entrar na sua essência, o que acontece? De primeira, quem fala mais alto é a intuição. Diz que de todos os sentidos, né, nós temos o olfato, a audição, a gustação, o tato, faltou um. Audição, visão, tato, gustação e faltou. Ajuda aí, gente. Faltou um. Mas o fato é o seguinte: de todos os nossos sentidos, nós somos muito auditivos, sinestésicos, nós somos visuais, e isso tudo vai interferindo na forma que a gente tem ali para receber as informações da vida. Mas a forma melhor de você, quando quer se comunicar realmente com a sua essência, com Deus, a intuição é a melhor forma, né? Então, a oração, muitas vezes a gente para a hora e conversamos com Deus. E como que Deus conversa com a gente? Conversa, na maioria das vezes, com certeza, através da nossa intuição. E todo mundo sabe, né? Sabe que ela existe, mas não a fortalece, não cria esse fortalecimento em cima do que é essa questão da intuição. Então, a intuição, ela é importantíssima dentro da vida da gente. Através dela, nós conseguimos tomar decisões. Através dela, nós conseguimos sair do sufoco. Quantas vezes você precisa usar a intuição para tomar uma decisão que não está claro? Então, quando as coisas não são muito claras na vida da gente, eu percebo muito isso às vezes no meu trabalho. Às vezes tem uma situação, você precisa saber se você vai usar um antibiótico, se você vai usar uma medicação, se você não vai, se é o momento de esperar, se é o momento de invadir, de não, vou tomar essa atitude, vou fazer, vou acontecer.
tudo isso, às vezes, tem momentos que você fica inseguro, você não sabe exatamente o que você vai fazer. E aí você tem que usar o recurso primordial, que é a sua intuição. Na hora que você usa a sua intuição para tomar uma decisão primordial, na maioria das vezes, olha, sinceramente, se não for 100% das vezes, você, assim, 100% das situações, você vai acertar, sabe? Porque é ali que você está construindo tudo através da sua essência. E quando você está na sua essência, a sua intuição vai ser fortalecida. Mas quando isso não acontece, quando você foge, acha que tudo tá na matéria, tem que ser palpável, né? Eu vou entrar, por exemplo, eu vou levar meu filho no médico porque ele está com febre, né? E aí chega no médico, acontece isso, acontece aquilo, você vai para casa, você ficou insegura, mas a sua intuição fala: não, eu vou levar em outro lugar, em outro médico, vamos dizer assim. Quer dizer, você não se convenceu direito, alguma coisa te falava lá no fundo: olha, tem alguma coisa que precisa ser vista. E é a mesma coisa às vezes quando você leva e o médico fala assim pra você: tá tudo normal, mas tem alguma coisa que não me agrada e eu vou investigar isso. E você fica às vezes chateada, aborrecida: não, esse médico tá me enrolando, isso tá acontecendo. E não, ele tá usando a intuição, ele tá mostrando ali que, nossa, tem algo que tá me dizendo, mas eu não tenho nada palpável para te falar que é assim ou que não é assim. E é isso que vai fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu sigo a intuição de que, tem várias intuições. Filho é danado, né? Que fala assim: mãe tem uma intuição do caramba. Se ela não deixar o drama tomar conta, a intuição ela é forte, né? A intuição ela te leva muitas vezes. Quem já não teve aquela situação onde um filho não estava muito bem e daqui a pouco quando você fala: eu vou dar uma ligadinha agora, você nem sabe por que você pegou o telefone, mas quando você viu, você já ligou, você já telefonou lá, já tá lá, aí o filho fala. Isso já aconteceu comigo, com a minha filha mais velha, muitas vezes: nossa, você ligou na hora, eu estava passando por uma situação e aquela, né, situação fez com que você percebesse que eu não estava bem e você ajuda. Ou então você não está conseguindo falar, aquela pessoa vai e te liga. Pô. Então o que você imagina? A força que o pensamento, que o sentimento emitido em cima de uma situação aciona a intuição do outro ou aciona a sua intuição. Então, a intuição é algo que precisa ser trabalhada, precisa ser explorada. É um dos nossos sentidos ocultos que nós não permitimos que aflore, porque simplesmente temos medo do oculto, porque a intuição entra naquele ponto oculto da nossa vida. Você não tem explicação para colocar por que ela acontece e por que... Então você tira os porquês, simplesmente você vai ter que ser. E nós temos dificuldade de ser. Quantas vezes, quando o mundo, a vida nos coloca, vamos ser algo, a gente não foge, porque a gente está acostumado simplesmente a ter. Primeiro olha, primeiro tem que saber se é, o que é e por quê. Então acaba que a gente quer saber tanta explicação sobre as coisas que não permite que a intuição acione. Eu lembro que uma vez aconteceu uma situação no hospital que foi muito engraçado.
a criança tinha uma dificuldade lá infecciosa e não tinha nenhuma explicação para aquilo. E eu, com a minha intuição, falava assim: sinto que é isso. Nossa, acabava com meus colegas, porque às vezes eles, mas você não tem prova, qual é a prova de que existe esse bicho, ou aquele, né, ou aquela bactéria, ou aquele, ou qualquer outro agente? Não tem, ó, o exame tá bom, tá aqui no papel, ó, o exame tá bom. O neném tá assim, essa tem alguma coisa, mas não apareceu. E se não apareceu no exame é porque não tem. Aí é que vem, mas às vezes não aparece no exame naquele momento, né, gente? Mas vai aparecer depois. E aí, o que aconteceu nessa hora, né? Eu disse, a minha intuição tá falando o que tem que fazer. E aí você vai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bom, conclusão, foi feito. E conclusão depois de algum tempo, o exame veio positivo exatamente para aquela situação. Eu já vivi também umas situações muito antigas que como médico, o médico ele precisa usar muito a intuição dele. Por mais ortodoxo que ele seja, por mais, não, tem que ser tudo no protocolo X, Y, Z, mas é aquela coisa, em alguns momentos nós precisamos sair dos protocolos para sermos algo maior, para deixarmos que a nossa conexão entre Deus, o seu eu e o sistema possam interagir e interagir de uma forma positiva. Dificilmente a sua intuição vai errar, mas as suas crenças limitantes podem bloquear a sua intuição. E quando as crenças limitantes, as nossas crenças, temos várias, e uma delas é essa, que tudo tem que ser sempre 1 mais 1, 2. Só que a gente esquece que entre o 1 e o 2 tem uma série de números, inúmeras possibilidades, e essas inúmeras possibilidades podem estar interferindo no resultado final. E é nesse campo que a intuição ela começa a ter força, ela começa a se mostrar de uma forma diferenciada. Então, eu tenho assim, uma força muito grande dentro do meu coração, por exemplo, que a intuição é uma das formas que a gente realmente precisa aprender a lidar e a valorizar e também ajudar o outro, porque às vezes alguém chega assim para você e fala: nossa, eu não sei te explicar, mas eu estou sentindo um aperto no coração, eu acho que não devemos fazer assim ou assado. Muito bem, melhor ouvir. Muitas vezes a gente não ouve e acaba passando por dificuldades sem necessidade. Quantas e quantas vezes você vai passar por uma rua e não sei por que passa pela outra. E quando... isso eu tenho uma história muito boa sobre isso. E olha como a intuição foi forte. É bom a gente marcar as coisas por experiências, né? Essa experiência foi ótima. Agora veio para mim aqui que eu tenho que falar sobre isso. Eu estava viajando de Penedo para o Rio. E nós íamos para uma palestra, uma situação no Rio. E na Serra das Araras, para quem conhece, estávamos chegando perto da Serra das Araras e estávamos ouvindo umas músicas, uns mantras. E aí, de repente, a minha mãe, estava eu, a minha mãe e a minha filha mais velha. E aí a minha mãe falou assim: para porque eu preciso ir ao banheiro. Aí tem um posto, antes de entrar na Serra das Araras, tem um posto ali. Aí, não, então vou parar aqui e realmente
vamos ao banheiro, vamos com calma, a gente também não precisa ter pressa. E paramos, demos um tempinho. O que aconteceu? A intuição da minha mãe foi, vamos parar, e obviamente que todos obedeceram, né? Ela não estava dirigindo, quem estava dirigindo era eu, mas todos obedeceram e fomos todos fazer aquilo que foi solicitado. Sabe o que aconteceu na sequência? Aqueles caminhões tanque de combustível simplesmente explodiu na Serra das Araras. Pegou fogo, foi um negócio absurdo. E nós estávamos antes exatamente atrás dele. Ou seja, se nós tivéssemos não seguido a intuição, o que teria acontecido naquele dia? Provavelmente eu não estava aqui fazendo a live, né? Mas você imagina que como é forte isso, né? Naquele momento você podia ter a chance de mudar sua vida, acontecer alguma coisa de muito sério e você faz uma outra escolha modulada pela sua intuição. Então você vê, isso foi uma intuição forte de mãe, que era mãe duas vezes, ela estava com a filha, ela estava com a neta e ela conseguiu direcionar a coisa para um outro lado. Isso é a intuição, gente. Como, né? É aquela coisa assim, você não tem explicação, mas de repente o seu corpo fala e te aciona de alguma forma, né? Te aciona, às vezes até você cria um mini acidente para não acontecer algo de muito forte. Quantas vezes você deixa de ir num lugar porque alguém adoeceu e graças a Deus que adoeceu, porque, né? Estava sinalizando através de uma febre ou através de uma situação que não era para você ir em tal lugar ou não, ou então aquele mal-estar mesmo, né? Você chega e de repente não acontece. Eu lembro que eu tive uma outra situação, e isso também foi com a minha filha mais velha, que ela queria ir muito numa festa, e a minha intuição não estava boa. Assim, não, minto. A minha intuição estava ótima. Mas a minha intuição sobre a festa não era boa. E eu não queria falar não. Olha só como às vezes tem hora que você como mãe tem que usar a intuição e falar não, vai. Por que não? Eu não sei ainda te explicar o motivo, mas é melhor que não vá, né? E aí, nesse caso, eu não fiz isso. Besteira minha, devia ter feito. Eu não fiz isso e ela foi. Só que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquele negócio não dava certo. Eu disse, olha, tem alguma coisa que não tá me cheirando bem. Mas fiquei rodando ali meio um tempo para dar um tempo para ela, mas aí não aconteceu nada. Eu falei, intuição boba minha, né? Vamos embora. E aí, muito bem, daqui a uns 10 minutos que eu já tinha chegado em casa, mãe, vem aqui me buscar e agora? Aí eu falei, pronto, então tava certo, e eu que não ouvi a minha intuição, saio eu correndo, né, cidade adentro, para resgatar a criatura lá na festa, que no fundo não era uma boa ideia ter ido. Mas olha como a gente, né, não ouve, né, não sente, não quer contrariar o outro, porque filho, na hora que ele quer uma coisa e a gente não dá, obviamente que ele fica contrariado, ele berra, ele grita, ele faz malcriação, ele bate o pé, ele bate... Então, às vezes, porque você quer fazer a política da boa vizinhança, olha quantas vezes isso não é possível. A sorte que, nesse caso também, nós conseguimos andar bem rápido e as coisas aconteceram da melhor forma possível. Mas tá vendo como a intuição te salva muitas vezes? E mãe tem isso forte. A minha filha mesmo já teve, como mãe, né, intuições fortíssimas em relação ao filho dela. E eu já tive pacientes, né, que, nossa, usaram a sua intuição de forma perfeita. E eu via a coisa acontecendo positivamente. Então, o que eu quero
falar para vocês de uma forma grande, importante, que vocês ouçam um pouco mais a intuição, que vocês estudem um pouco mais sobre isso, porque nesses momentos que você permite que a sua essência se manifeste, a sua intuição vai ser mais forte, muito mais forte do que os sentidos habituais que nós temos de perceber as coisas. Nem tudo que nós tivermos que olhar, que visualizar, né? Nem tudo que for visto, que for pelos nossos olhos, vai estar exatamente na conexão correta. Nem sempre o que nós ouvirmos vai estar na conexão correta, mas o que nós sentirmos através da nossa intuição, com certeza vai ter um resultado diferente. Eu estava até lendo um pouco sobre Gregg Braden, né? Que no livro Matriz Divina, né? E ele fala aqui que evoluindo em algum momento nessa evolução tecnológica, nós nos afastamos da nossa essência, que manifesta através da nossa intuição. Quer dizer, isso está dentro de muitas coisas, né, que a gente conversou aqui. Então, nós ficamos impregnados com sentimentos, muitas vezes, de impotência, e isso acaba nos prejudicando quando queremos usar, né, a nossa essência nas coisas. Então, às vezes você quer ajudar uma pessoa e a gente acaba ficando desolada, né, na hora que vê pessoas queridas, às vezes sofrendo, com dor, com isso, com aquilo, com dependência disso, daquilo, a gente não consegue fazer nada, simplesmente porque, e consegue ver que essas pessoas perderam a conexão da sua própria intuição através de sofrimento, né? Então, todas as vezes que a gente acaba sofrendo, a gente se prende a algumas situações de dor, de vício, de teimosia e acaba não tendo essa força maior a nosso favor. Ela fica adormecida. Então, a minha intenção é que, poxa, vamos usar um pouco essa força maior, que não dá para simplesmente falar assim, como que eu faço, Mônica, para acionar a minha intuição? A gente aciona com sentimentos, né, gente? Com a nossa essência. Quando que você pode fazer isso? Como que você pode fazer isso? Eu, particularmente, todas as vezes que passo períodos que eu medito mais, a meditação, eu acho que ela é uma grande conexão com a intuição, porque todo o nosso sistema vem através da pineal, que conecta com a sua energia superior, a relação entre os nossos corpos, esse equilíbrio, o equilíbrio do nosso campo energético. Nós somos seres de energia, gente, por mais que você fale, mas isso não é, mas tá vendo, eu sou matéria, eu consigo palpar. Pois é, mas o ar você não palpa e você sabe que ele existe. A eletricidade você sabe que existe e não é palpável. Qual é a dificuldade de entender que existem frequências, que existem densidades diferentes e isso aqui é só uma densidade diferente? E isso faz com que você, às vezes, deixe de entender as coisas porque não consegue valorizar a matéria versus a sua essência espiritual, né? Então, você imagina, na hora que você faz qualquer tipo de oração, que você se conecta com Deus, que você se conecta com o Criador, do jeito que você quiser chamar, a energia criativa, né? Tem pessoas, por que eu tô falando isso? Porque nem todo mundo acredita em Deus, né?
acredita numa energia universal, acredita. Então eu não estou nem aqui conversando com crença a nível divino, mas vamos falar sobre a nossa energia que vive dentro da gente. Quando nós fazemos uma oração, você já percebeu como que a energia sobe, como que você fica diferente? Muito bem. E na sequência, se você precisar da sua intuição, ela na hora vai ser acionada com mais facilidade. Uma outra forma, além da oração, que eu acho que é um ponto bom de conexão, é a meditação, que é a hora que Deus, que a energia criativa, que a conexão entre todos nós, ela fica mais aflorada. Então, na meditação, existe uma grande chance de, no decorrer do seu dia, você conseguir acionar com muito mais facilidade a intuição. Então, nem sempre o que é muito visível, o que é muito assertivo dentro da sua vida é o que vai ser melhor. Às vezes, aquele caminho que é estranho e tal, pode ser um caminho de soluções. Isso é para todos nós. E como é que se faz, por exemplo, uma meditação, né? Uma meditação o melhor ponto para começar é respirando. A meditação começa com essa questão da respiração de forma consciente. O que é isso? Inspirar e expirar, prestando atenção no que você está fazendo. Porque normalmente você não faz assim. Você está respirando, né? E não está nem percebendo. Muitas vezes fazemos muitas coisas que não percebemos, mas na inspiração e na expiração consciente, você vai conseguir tomar conta dos seus pensamentos. Então, muitas pessoas falam para mim assim, mas olha, eu não consigo porque sou ansiosa. Eu não consigo meditar porque eu sou ansiosa, porque eu sou agitada, porque isso, porque aquilo. Muito bem, mas na hora que você se propor a fazer algo, você começa assim, 5 minutos, 10 minutos. Eu até tenho a certeza absoluta que não deve ser nada fácil ficar na sua companhia, vamos dizer, você na sua companhia com você mesmo, né? Tem hora que você fica tão insuportável que obviamente que não deve ser nada fácil ficar contigo mesmo. Mas vamos pensar que podemos superar esse momento de dificuldade que é ficar na sua presença, né? Sem ninguém. Ou seja, você não precisa mostrar para ninguém quem você é, você não precisa provar para ninguém o que você é, simplesmente você vai ter que ser e você vai ter que se suportar. E aí você vai ter que suportar os seus pensamentos indo e vindo. E aí vem, né? Você vai lá respirar, fecha os olhos para não levar um susto, né? Então você começa fechando os olhos, se posicionando numa cadeira ou na cama de uma forma sentada, porque se você não está acostumada a deitar, você vai dormir. Então você senta e começa a prestar atenção. Fecha os olhos, inspira e pensa assim. E quando você expirar, você pensa, expira. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Bom, se você ficar prestando atenção nisso, dificilmente um pensamento vai tomar conta, porque o fluxo não vai ser o suficiente. Só que vai ter uma hora que você vai se distrair com essa história de inspirar e de soltar o ar. E aí vão vir os pensamentos. E todos eles vêm assim, na sequência, né? Parece fila indiana. A conta que você não pagou, o dinheiro que você tem para receber, a briga que você teve ontem, a preocupação de uma coisa que não aconteceu. Aliás, quase todas as nossas preocupações, elas nem vão acontecer mesmo, mas você já fica animado com aquela preocupação. E conclusão, tem uma fila indiana de problemas.
que você acha que não tem solução. Mas aí, se você entender assim, tudo bem, chegou um problema, tá aqui ele. E aí você tá lá inspirando e expirando, aí o problema foi embora. Aí disse, legal, ele ficou um pouquinho, tentou te perturbar, mas você estava preocupada na respiração, lembra que você estava respirando? Inspirando e soltando o ar, aí o probleminha foi lá embora. Daqui a pouco vem o outro. E aí continua indo embora, porque você está prestando atenção na sua respiração. Aí veio um problema que esse aqui foi péssimo, aí ficou aqui ele. E aí você parou de respirar. E aí você começou a ficar ansioso. Daqui a pouco você tá mexendo na cadeira. Ai, não consigo e para. É aí que você precisa ficar atento. Na hora que você viu que ficou muito tempo numa coisa só, o que você tem que fazer? Não, eu não tô aqui para resolver esse problema. Eu estou nesse momento aqui para respirar. Mesmo que você fale assim, que não seja para meditar, é para respirar. Então, inspira e expira. Aí aquele problema começa a criar asas e ir lá para o outro lado. Bom, isso vai acontecer várias vezes até que você consiga prestar atenção em você. E de repente, quando você menos esperar, isso que é legal, quando você menos esperar, pum! Acabou. Por uns segundos, você parou de pensar parou. Não veio mais nenhum pensamento. Você ficou respirando e acabou. Deu aquele ponto zero, deu aquele vácuo quântico, aquele breu. E naquele momento, você descansou. Naquele momento, o seu cérebro falou, ufa! Aí os hemisférios começam a se equilibrar, você para de funcionar só com o hemisfério direito ou só com o hemisfério esquerdo, você começa a sair desse patamar e a coisa começa a equilibrar hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E na hora que esses hemisférios começam a equilibrar, e a meditação é a melhor forma disso acontecer, muito bem, de cima vem então a intuição te mostrando um caminho. Aquela parte de você que começa a falar com você, nossa, se você fizesse isso, sabe que pode dar certo? E aí você parou a meditação normalmente, você nem se tocou que nada tivesse realmente acontecido, foi lá tomar seu café da manhã, fazer alguma coisa, se isso aconteceu de manhã. Eu gosto muito de meditar de manhã, porque eu acho que o meu dia ele já flui de outra forma. E até por causa desse equilíbrio cerebral, o que acontece? Você fica mais rápido, mais atento, consegue prestar atenção em mais coisas. E aí, daqui a pouco, quando você está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com tudo que você pensou, mas veio aquela coisinha assim, falando assim, olha, se você fizesse isso, talvez dê muito certo. Já pensou se você fizesse isso, qual seria o resultado? Muito bem. Aí você fala, eureka, acho que eu vou fazer isso. E faz, e dá super certo. Bom, você vai ficar confiante, não é verdade? Se você aumenta a sua confiança, você vai aumentar a sua confiança em quem? Foi no vizinho? Foi no pai? Não, foi em você. Foi você que fez isso acontecer. Não foi mais ninguém, mas simplesmente a sua conexão, o seu equilíbrio físico, espiritual, mental, emocional acontecem modulado. Nossa, gente, nós temos aqui um supercomputador. Um supercomputador, não é? Quantas trilhões de conexões nós vamos fazer? Temos mais de 100 mil neurônios, né? 100 milhões de neurônios. Poxa, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que nenhum desses aparelhinhos que nós usamos tem a nossa capacidade. Porque nossa capacidade atinge de 3 a 5% só. Quando você começa a meditar,
quando você começa a permitir que todo o seu complexo, né, tenha uma resposta melhor, o que acontece? Você se torna muito mais receptivo, você começa a andar melhor sobre a sua essência, a viver melhor sobre a sua essência. E quando você começa a viver melhor pela sua essência, pronto. A intuição acontece o tempo inteiro. Como fazer, de que forma fazer e aonde ir, com quem ir, e automaticamente sua vibração melhora, sua frequência vibracional melhora, seu equilíbrio entre seus corpos melhora. E aí você fala, nossa, Marina, você tá falando de corpos, eu só tenho um. Eu disse, mas vamos lá, vamos falar do seu corpo mental, do seu corpo emocional. Vamos usar dessa forma uma linguagem mais simples, mas é mais ou menos dessa forma que as coisas começam a se processar. E aí é lógico que quando você é mãe, porque assim, eu gosto muito de falar para mãe, para pai, para esse pessoal aí, porque olha, o fundamento do meu trabalho acaba sendo as mães, porque 25 anos de pediatria, 25 anos de UTI, 25 anos de tratando situações difíceis, nossa, como eu precisei da minha intuição para poder ir por um caminho ou por outro, né? Decidir sobre a saúde, decidir sobre a vida das pessoas, não é fácil dentro disso tudo que a gente vive nesse planeta, uma confusão daqui, uma confusão dali. Então, deixa eu colocar isso pra cá, tá? Não sei nem se tá fazendo barulho para vocês. E aí, nesse momento, nós precisamos muitas vezes usar a intuição. Eu lembro que teve uma vez que nem sei, assim, você vê que é uma coisa que é fora mesmo do contexto. Eu tava no hospital e eu tinha um bebê muito grave, muito grave, daqueles nenéns que você olha assim, nossa, esse neném vai morrer, né? Todo mundo que chegava perto dele, desse neném, esse neném ele vai morrer, esse neném ele vai morrer. E aí você olha para a criança, olha para a mãe e fala, não, essa criança vai sobreviver. Essa criança vai viver, fica tranquila que essa criança vai viver. Quer dizer, você não tem parâmetro nenhum para falar aquilo, mas a sua intuição fala com toda a força, vai viver. E aí, e a criança sobrevive, assim, com louvor, né? Sem sequela, sem nada. Olha que lindo isso acontecer. É agora, é lógico que você vai explicar como isso. Você não explica. Você não explica uma coisa dessa. É a sua intuição falando mais, falando na frente de tudo que você é. Falando, inclusive, na frente das suas crenças. Aquelas que te limitam. Porque as suas crenças, elas vão atuar onde? No que você tá vendo. Não é? Isso é uma das coisas que mais limita a gente. Porque nós vamos olhar a vida, vamos olhar, nossa, mas isso é impossível de acontecer. E aí nessa hora que a gente fala que isso é impossível de acontecer, porque a gente não acredita naquilo, porque os nossos olhos não acreditam naquilo, e aí vem a sua intuição falando, nada disso, isso pode muito bem acontecer sim. Ó, vamos olhar, isso pode acontecer, e aí vai falando, e você daqui a pouco tá acreditando, realmente pode acontecer e acontece. Isso é uma das grandes sacadas dessa intuição. E a meditação, para mim, especificamente, é uma das chaves para que você consiga fazer isso acontecer de uma forma bem legal. Bom, eu acho que eu já falei bastante. Então, deixa eu ver quem tá aqui. A Deisiane, muito legal. Marília é boa desse negócio de intuição, né, Marília? Muito bem. Então tá, olha, eu não sei quanto tempo eu estou aqui, mas também não é para falar um monte, né? Senão ninguém aguenta. Então,
o recado era esse, que a gente precisa realmente dar um pouquinho mais de atenção a essa questão da intuição. A intuição é algo na essência de todos nós, independente de ser homem ou de ser mulher. A intuição materna é algo muito forte, precisa ser valorizada. Mas todos nós temos a intuição de forma muito assertiva. Não importa nós seres humanos, né? Precisamos estar entendendo isso da melhor forma possível. Uma forma boa de acionar a intuição, então nós falamos que a oração é uma forma boa de você acionar, e a meditação. Existem várias outras formas. Se você tirar todas as suas crenças limitantes, sabe o que vai sobrar? As crenças criativas. E você sabe o que as crenças criativas vão fazer? Muito bem, vão acionar de primeira a intuição. A intuição, ela vai entremear isso daí com muita facilidade. Tá bom? Então, eu sou a doutora Mônica. Muito obrigada por vocês terem entrado, eu acho isso o máximo. Nós vamos fazer as lives às quartas-feiras, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde um pouquinho, até eu conseguir acertar esse horário das 8 horas, que eu acho que é um dos melhores horários. Mas você sabe que vida de médico ela é complicadinha, né? Tem hora que é assim, tem hora que é assado, mas eu mantenho vocês todos informados. Se vocês tiverem dúvida, quiserem colocar algumas coisas nas descrições, nos comentários, eu daqui a pouco respondo. E acionem também o canal do YouTube, lá tem alguns vídeos que podem ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que isso é bem legal. Silmara, eu já usei bastante a intuição com a Silmara, né, Silmara? Mas depois, eu não sei se você viu o vídeo todo, mas depois você assiste, porque tem muita coisa legal que inclui você, Silmara. Mas é bem interessante que vocês possam acionar o canal do YouTube, viu, gente? Porque lá tá condensado praticamente todos os vídeos e o site. Tá? Agora tem um site, tá? Que eu vou deixar nas descrições, que é mais fácil, né? Doutora Mônica Magalhães. Então é www.Instituto Lavigne Queen, mas tá abreviado, doutoramonica.com.br. Eu vou deixar tudo certinho nas descrições, e também quero que vocês tenham acesso, sabe o que, gente? Eu fiz uma websérie que é Crescer para Viver. Tem uma chamada, vocês entrem nessa chamada, depois tem ali para você se inscrever, e ela vai te levar diretamente para esses vídeos. Nós já estamos no 4º vídeo. O primeiro foi ansiedade materna, depois foi febre, depois foi radiação e agora está nos metais tóxicos, né? Então, amanhã eu devo postar uma nova aula. Então, fiquem acessando esse conteúdo através desse link, que vai ajudar muito vocês a compreenderem algumas coisas que são super importantes, e que essa websérie também vai preceder, tá? O curso fechado, o Caminho da Vida. O que é esse curso fechado, Caminho da Vida? Ele é um curso que vai desde do início do projeto filho, né? Muitas vezes você quer engravidar, você não conseguiu engravidar, ou engravidou e perdeu o bebê, ou já tem um filho, tem um segundo filho, mas você tem dúvidas, tem coisas que poderiam ser melhor e você ainda não tem essa condição toda. Então, nesse curso online, ele tem todas essas coisas
para ajudar. São em torno de 30 aulas, vão ter 3 encontros dentro desse curso para esclarecimento de dúvidas online, e eu acho que com certeza você vai ter um caminho muito bom de conhecimento e de consciência, né? Mas tem bastante entendimento sobre essas duas coisas. Vamos ter conhecimento sobre algo? Vamos, mas vamos ter consciência também. E através disso daí você aciona tudo que você precisa dentro da sua vida familiar. Aliás, é um curso para unir a família, trazer isso tudo para vocês, tá bom? Então acionem isso, vão lá nos links, a gente vai deixar tudo certinho aí, que vocês vão gostar. E é um trabalho feito com muito carinho, com muito respeito, muito amor e dedicação desse tempo todo que eu fui construindo através de todos os pacientes que passaram comigo, que me mostraram, olha, assim é melhor, assim é pior, assim funcionou, assim não funcionou, porque você pode estudar muitas coisas, mas também a experiência vai ajudar você a destrinchar o que realmente funcionou, o que não funcionou e como fazer melhor, sem fazer uma situação que seja muito difícil, né? Eu até entrei num grupo que fala de mães, né? E eu tô adorando esse grupo porque ali tem tantas dúvidas, né? Tantas dúvidas, e essas dúvidas eu vou levar a sério e vou ajudar essas pessoas a esclarecer isso, né? De uma forma melhorada. Para quem quiser, óbvio, né? Mas eu vou transformar algumas dúvidas em aulas ou em lives para que a gente possa crescer um pouco e sempre, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, uma boa noite, um excelente 2019, e 2019 vem com muitas surpresas. Olha, eu estou preparando um trabalho magnífico. O primeiro deles vem aí, o Caminho da Vida. Fiquem espertos, porque na hora que chegar esse curso, eu vou chamar vocês para dar uma olhada, porque vai ser bem legal. Grande beijo, viu? Até a próxima quarta-feira, hein, gente? Tchau!